Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Aqui nós temos uma notícia de que o pessoal do Foro de São Paulo está preocupadíssimo com Honduras, né, porque o pessoal lá insiste em continuar no poder e não devolver ao tal do Zelaya. Agora, a gozada aqui tem o documento do Foro de São Paulo, vou publicar aqui no site Diário Colatino. Diário Colatino. Saiu no dia 14. O gozado é o tom de legalidade constitucional, né, que a declaração do Foro de São Paulo assume, como se eles fossem o parlamento hondurenho, né, a Suprema Corte de Honduras, ou o próprio povo hondurenho. Né? O parlamento quer o Zelaya fora, a Suprema Corte também quer o Zelaya fora, a população também quer o Zelaya fora, mas daí chega o sujeito e fala, não, vocês estão contra a Constituição de Honduras e nós que somos o Foro de São Paulo, né, junto com Barack Obama, nós vamos aí botar ordem nesse negócio. E nós representamos a verdadeira vontade do povo hondurenho. Quer dizer, essa negação explícita da soberania nacional, né, em nome da própria soberania nacional, está se tornando uma coisa, vamos dizer, costumeira. É o novo processo legal. Quer dizer, o que o povo votou, o que a Suprema Corte decidiu, o que o parlamento decidiu, não interessa. Interessa o que um sujeito num outro país, né? Ele pode estar lá, sei lá, em Genebra, Nova York, é o que ele acha, né? Reúne lá meia dúzia de iluminados e diz, não, nós representamos, caras que nunca foram, não são nem hondurenhos, desgraçados, né? Nós representamos a ordem constitucional de Honduras. Agora, esse caso de Honduras é muito ilustrativo porque ele mostra que esse negócio de nova ordem mundial e essa pressão da comunidade internacional, isso é tudo um blefe. As pessoas só aceitam isso porque elas querem. Se você não quiser, nada no mundo pode te forçar. Eles vão fazer o quê? Vão invadir Honduras? Né? Uma ação militar está fora de cogitação. Então a pressão internacional consiste em quê? Em falar mal de você, ué. Não vai passar disso aí. Eu desde o início falei, Honduras vai ganhar essa parada, vai dobrar todo mundo, vai humilhar a ONU, humilhar Barack Obama, humilhar Lula, humilhar Foro de São Paulo. E estão fazendo exatamente isso. Quer dizer, basta o povo ter 2 pulhões, 1,5 não vale, um só também não vale. Se tiver 2, é mais do que suficiente para dobrar essa porcaria toda. Quer dizer, todo mundo, o universo inteiro está sendo enganado por um blefe. Quer dizer, o poder mundial está se constituindo na base de fazer de conta que ele já existe. Quer dizer, que, aliás, é a técnica que o pessoal usa para tudo. Quer dizer, o blefe. Você quer criar uma situação, você finge que a situação já existe, né, que todo mundo já sabe, e se você não sabe, é você que está fora. Né? Por exemplo, casamento gay. Né? Nunca existiu casamento gay em parte alguma, mas daí você quer que exista. Então daí você faz de conta que já existe e que o seu direito ao casamento gay está sendo violado. Quer dizer, um direito futuro hipotético torna-se, né, uma coisa como se já fosse passado, como se fosse uma tradição de 2 milênios e que só você, que é um idiota, está por fora. Você não está sabendo que existe casamento gay, você está negando um direito tradicional. Né? Do mesmo modo, esse negócio desse poder da ONU. Quer dizer, a ONU, a rigor, ela não tem poder nenhum. Legalmente não tem poder nenhum. Ela pode fazer uma sugestão no máximo. Mas se você começa a aceitar aquela porcaria como se fosse a determinação legal, bom, vai virar uma determinação legal. Se você aceita como decisão de governo, vai virar uma decisão de governo. Agora, sempre existem os agentes locais, pulsa-saco, né, como esse maldito que o José Serra, que o pessoal vê que acha como uma grande alternativa para libertar o Brasil da esquerda, o José Serra. Quer dizer, bom, quando chega a isso, então, quando você chega a acreditar em Zé Serra, é porque acabou, já é QI 12, tá vendo? Zé Lula ou Zé Serra. Bom, o próprio Lula, ele mesmo já disse, eu e o Zé Serra inventamos aqui uma nova fórmula política. A fórmula política é a seguinte, eu fico lá um pouquinho, você fica um pouquinho. Tá certo? Nós fazemos exatamente a mesma coisa com 2 nomes. Né? Vocês não podem esquecer, quando é que começou esse negócio de MST? Foi no governo do PT? Não, foi no governo da FHC. Quando é que começou a doutrinação marxista nas escolas? Foi no governo do PT? Não, foi no FHC. Quem foi que destruiu o que sobrava da educação brasileira? Tá certo? Transformando aquilo, né, em centros de adestramento para os cidadãozinhos serviço da nova ordem mundial. Foi o seu Paulo Renato no tempo do FHC. Não é isso? Agora,
Por exemplo, o seu Zé Serra começa com essa campanha antitabagista em São Paulo, né? Não pode fumar em mais lugar nenhum. Aqui também o tal do Bloomberg em Nova York não quer deixar fumar nem na rua, né? E daqui a pouco também não vão deixar fumar na sua casa. E, ao mesmo tempo, se intensificam brutalmente as campanhas pela liberação da maconha e da cocaína. E no Brasil, após, sei lá, um líder tucano, que é o seu Zé Serra, proíbe você de fumar. O outro líder tucano, seu FHC, sai fazendo campanha pela liberação da maconha. E vocês acham que essas coisas não estão articuladas uma com a outra? Ora, porra! Quer dizer, o que é isso? Você vê, o Gilberto Amado ele dizia que quando ele viu um brasileiro capaz, né, de juntar premissa e consequência, ele tinha um orgasmo. Agora, eu não posso viver em estado de orgasmo permanente. Você tem que compreender o meu problema, tá entendendo? Quer dizer, eu estou tendo aqui o orgasmo cada 5 minutos, eu não aguento mais. Né? Esse negócio está começando a me fazer mal, tá entendendo? Então, você fala isso para as pessoas e elas dizem, não é possível, você está desconfiando, isso é maquiavelismo demais, isso é teoria da conspiração. Né? Quer dizer, eles acham o seguinte, por um lado, veja que coisa impressionante. Todo brasileiro acha que político é canalha, é ladrão, filha da puta, conspirador, mentiroso, mas na hora que você identifica uma mentira, eles acham que é teoria da conspiração. Quer dizer, que raio de vigaristas são esses que não pode cometer vigarice nenhuma? Agora, por exemplo, no Brasil começou essa história de unificação das polícias militares. Você sabe o que é isso, né? É mais governo centralizado, quer dizer, a polícia vai ser federalizada. Veja que no tempo da ditadura militar, os caras fizeram isso. O que eles fizeram? Eles botavam um general de exército para ser o coordenador geral das polícias militares. A esquerda inteira, evidentemente, gritou. Falou, não, isso é ditadura, né? Isso é um abuso de poder, pá. Agora, eles querem fazer a mesma coisa. E ninguém reclama, evidentemente, né? Então, as desculpas são sempre as mesmas, né? Quer dizer, não, nós temos que aumentar a eficiência, nós temos que coordenar, temos que unificar, porque há certos problemas que transcendem a esfera estadual e só pode ser resolvido na escala federal. É gozado. Eu nunca vi o seguinte, se você tem um problema pequeno, né, porque a maneira de resolver o problema é ampliá-lo, meu Deus do céu. Esse é o raciocínio desse pessoal da nova ordem mundial. Não há problemas que não dá para resolver na escala local, então você precisa tratar deles em escala mundial. Né? É um negócio incrível, né? Quer dizer, por exemplo, eu estou sem dinheiro e tem mais 20 caras sem dinheiro. Eu digo, bom, então nós temos que somar as nossas dívidas, somar a nossa miséria, para ver se a gente consegue pagar tudo de uma vez. Quer dizer, é o raciocínio que ele é tão flagrantemente contrário ao bom senso, né? E a pessoa, para aceitar isso, precisa estar mesmo no miolo mole. Você vê o seguinte, por exemplo, se tem uma polícia municipal, tá certo? Por que ela precisa se articular com outras polícias para prender os bandidos que estão atuando naquela cidade? Em que você depende dos outros para você fazer isso? Não depende absolutamente nada. Porque se tivesse um monte de polícias municipais e elas agissem, acabava o banditismo. Agora, elas não conseguem agir no seu próprio local para resolver os seus próprios problemas em escala local. Então, agora nós vamos nos articular. E o que você vai fazer, vamos dizer, é aumentar a escala do problema. Você não consegue resolver nem em escala local. Né? Por exemplo, se tem uma polícia municipal aqui, você quer que ela prenda apenas os bandidos que estão atuando naquela cidade. Não precisa prender os bandidos da cidade vizinha, do estado inteiro, etc. Mas ela não consegue nem prender aqueles que estão atuando na escala local. Meu Deus do céu. Para que você vai aumentar a escala? René Descartes, que não era burro, ele cometeu alguns erros, mas não era burro. Ele diz, quando você tem um problema grande, o que você faz? Você divide em vários problemas pequenos. Esses caras não, você tem vários problemas pequenos, o que você faz? Você soma todos os problemas. Né? Tem alguém aí na linha. Alguém quer falar aí? Pode falar. Alô, quem é? Oi, professora. Carlos Santos do Rio de Janeiro, tudo bem? Bem, Professor, só para dar uma notícia de última hora. O Zelaya acaba de desembarcar e está se abrigando na Embaixada Brasileira no momento, numa articulação do Foro de São Paulo. Ele acabou de desembarcar, está chamando o povo e vai haver uma reunião da OEA. Isso demonstra o quanto eles são articulados e o quanto eles são perigosos. agora o problema é o seguinte, eles não têm nenhum apoio dentro de Honduras. Os caras são capazes de invadir essa embaixada brasileira, tirar o cara de lá a tapa e botá-lo na cadeia, que é o que ele merece.
E Tomara que tire. O brasileiro também por interferir na política interna, porque isso é, obviamente, uma intervenção estrangeira em Honduras. Honduras devia prender o embaixador brasileiro também, ou pelo menos mandá-lo de volta. Isso é caso para ruptura de relações imediatamente. Quer dizer, eles tomaram uma decisão de tirar o cara do poder. A decisão foi tomada pela Suprema Corte e pelo Parlamento. Né? O que tem o governo brasileiro de interferir lá e botar o cara na embaixada? Ele vai ficar cercado. Na melhor das hipóteses, ele vai ficar cercado dessa embaixada, não vai poder botar o nariz para fora. Se botar, os caras comem ele vivo. Repito, Honduras vai ganhar essa parada. Reunião da OEA não significa nada. A OEA é um puteiro. Puteiro, é um puteiro de propriedade do Foro de São Paulo. Tá certo? Dentro de Honduras, pelo menos, o pessoal já entendeu o que é a OEA. Já entendeu que não é para levar a sério. Professor, vamos torcer pela vitória do povo de Honduras e sabendo sempre o seguinte: o nome é Foro de São Paulo e Marco Aurélio Garcia Foro de São Paulo, tudo isso. Você tem toda a razão. Agora, eu estou falando isso há 16 anos, meu Deus do céu. Agora, é importante dar uma notícia dessa. Foi coincidente, o senhor foi profético aí. O que eu falei já iniciou o programa falando disso, ele acabou de desembarcar lá, quer dizer, é uma coisa até meio profética, podia adivinhar uns números. Uma feliz coincidência aí. Mas eu não fui profético, não. Quando eu falei do Foro de São Paulo, aquilo já estava acontecendo. Eu falei atrasado, meu Deus do céu. Porque o primeiro que estudou isso foi o Zé Carlos Graça Wagner. Ele me deu as primeiras dicas, tá certo? Queria escrever um livro a respeito, mas depois não deu, porque eu estava mudando para Romênia. Não deu para escrever o livro. Quando eu voltei, o Zé Carlos Graça Wagner estava doente, daí não deu para escrever o porra do livro, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei aquele material que ele tinha me dado e comecei a falar daquilo. Mas nessa época o Foro de São Paulo já tinha 10 anos de atividade. Quer dizer, se eu fosse um cara profético, eu aceitaria o rótulo de profeta. Mas o cara que conta uma coisa que já está acontecendo há 10 anos, não é profético. Agora, os outros, passados 20 anos, eles ainda não querem saber. Então, eu não sou profeta, sou apenas um sujeito que está contando a realidade. E agora, tem um bando de filha da puta, tá entendendo? Esses diretores de jornal do Brasil são tudo filha da puta. Todos mentirosos. Alguns são pagos pelo Foro de São Paulo e outros não. Dão o cu de graça, você está entendendo? Por Foro de São Paulo. Então, olha, todos vocês, diretor do Globo, diretor do Estadão, diretor da Folha, vocês são tudo um bando de filha da puta mentiroso. O senhor que compra o seu jornal está comprando merda e consumindo merda. Os consumidores deviam fazer um boicote. Eles nunca mais vão comprar essa porcaria. Então, atenção, vocês que compram Globo, Estadão e Folha, nunca mais comprem, nunca mais deem um tostão para esses filhos das putas, tá entendendo? Porque eles só cedem à força. Portanto, o boicote funciona. Aqui nos Estados Unidos já se provou várias vezes. Essas grandes firmas de comunicação aqui estão tudo falindo. Você viu, o New York Times foi obrigado a arrendar metade do seu edifício. Veja que humilhação. Era assim, o maior jornal da América. Sabe que arrendar edifício para poder pagar as dívidas, o negócio está muito ruim e tem que falir mesmo, tem que ir para o buraco. O mundo será melhor quando o seu Otávio Frias estiver pedindo esmola na rua, quando a família Marinho estiver pedindo esmola na rua, e quando essa turma do Estadão, que agora não sei quem mais manda no Estadão, quando eram os Mesquita não era assim, porque os Mesquita eram gente boa, gente honesta, gente séria. Eles não estão mais no controle da empresa, eu não sei quem está. Deve ser um bom filho da puta mesmo, entendeu? Então, quando esses caras estiverem tudo pedindo esmola na rua, quando eles perderem tudo que tem, o mundo estará melhor. Vocês têm que lutar para fechar essa porcaria. São organizações criminosas que estão aí atuando como serviço de informação, contra-informação e desinformação, a serviço do Foro de São Paulo, a serviço do narcotráfico continental, estão todos comprometidos com isso. E vocês levam essa gente a sério, né? E respeitam esses camaradas. Agora, esses caras são bandidos igual ao meu Foro de São Paulo. Quer dizer, o Foro de São Paulo é uma entidade que, para ele crescer, ele precisava absolutamente do segredo. Agora pode até falar, porque agora já está tudo montado, não precisa mais. Então, aqueles que colaboraram para esconder são membros ativos do Foro de São Paulo, porra! É claro que você não vai encontrar, vamos dizer, um registro oficial. O senhor Otávio Frias é membro do Foro de São Paulo, porque nada tem registro oficial. Organizações criminosas não têm registro oficial, mas eu estou acusando formalmente todos esses que têm escondido propositadamente e ainda continuam escondendo. Porque agora eles falam do Foro de São Paulo como se fosse uma coisinha de nada, que nem aquela vagabunda da Zero Hora que diz: nós achamos que esse grupo não tem tanta importância. Peraí, grupo? Uma organização que tem quase 200 partidos políticos, tem 10 chefes de Estado, se chama de grupo?
Então, ela está com grupo, tá grande? Muito bem. Alô? Alô? Ah, Alô, Olavo, tudo bem? tudo bem, quem é? Aqui é o Luiz Guilherme, de Campinas. Tudo bem, Guilherme? Olavo, não sei se você viu, deve ter visto, na semana passada, o resultado das ações do James O'Keefe, que conseguiu fazer com que as duas casas legislativas tirassem o financiamento da Acorn. Ah, sim. Mas o que eu saiba, isso tinha acontecido só em nível estadual, já está em federal, já cortaram as verbas da Acorn. Parece que foi aprovado pelas duas casas, não sei se ainda eles já cortaram, mas parece que quinta-feira foi aprovado pelas duas casas legislativas, mais dinheiro para a Acorn. Grande notícia, tem que... Veja, a Acorn vendeu o título de eleitor, distribuiu. Vendeu não, deu de graça. Título de eleitor falso para o pessoal votar no Obama. Com isso já é um crime eleitoral. Monstruoso, já devia ser fechada e os seus diretores ir para cadeia e Obama ir para cadeia junto. Tá certo? No segundo dia de governo, segundo dia, o Obama liberou uma verba de 5 bilhões. É bilhões com B, B de bunda, não é milhões, não. Tá? Bilhões para a Acorn, tá certo? Quer dizer que retribuindo o serviço prestado. Então, um caso de corrupção monstruoso e descarado, assim, bem feito na sua frente. Os sujeito vem com a rótulo na testa, sou vigarista, dando dinheiro para outro vigarista. Muito bem, não aconteceu nada. Daí apareceu esse negócio da gravação, o sujeito funcionário da Acorn explicando a uma cafetina como é que ela obtinha verbas federais para financiar o seu bordel. Esse serviço prestado pela Acorn. E agora a Acorn está metida em assassinato e prostituição infantil. É um negócio, é uma organização criminosa, perto da qual, rapaz, a máfia é a congregação mariana. Entendeu? E essa é a turminha do Obama. O Obama cresceu junto com a Acorn fez ele, porra. Ele trabalhou lá, ele deu curso lá, ensinou os caras a fazer toda essa merda. Tá certo? Então, agora, estava essa discussão. Não se pode, pelo menos, tem que passar o dinheiro dela, tem que cortar, fechar a torneira. Agora, não é só fechar a torneira, tem que pegar de volta o dinheiro que eles levaram, até o último tostão, e botar o filho das putas na cadeia. Mas, Olavo, quem montou esse vídeo aí, quem montou essa arapuca aí pra Acorn, foi um videomaker aí cristão chamado James O'Keefe. Inclusive, ele fala que ele admira muito Chesterton. E ele levou uma amiga, eles fingindo de cafetão e ela de prostituta, e os caras deram dica de como fazer tráfico internacional de mulheres, conseguir fazer prostituição infantil. Entendem disso. Eu lembro como é que começou. Quer dizer, os caras pegaram eles, né? Como é que diz? Gravaram a conversa quando os caras não estavam sabendo. Daí o que aconteceu? Veja que coisa. Aqui tem um negócio que chama entrapment. Entrapment é se a polícia ou a autoridade força o sujeito a fazer uma coisa ilegal que ele não quer fazer. Daí a grande mídia aqui ficou dizendo assim, que o O'Keefe tinha feito entrapment. Só porque ele foi lá e gravou a conversa sem os caras saber, isso é entrapment. Quer dizer, a grande mídia está assumindo a defesa desses filhos das putas. É um negócio incrível, mas não vai adiantar, não. Aqui que o primeiro que tinha cortado a verba foi o cara, o governador Louisiana, o Bob Jindal, né, que é o governador mais conservador que tem aqui. Veja como é que é as coisas. O cara mais conservador é um índio. Né? E ele foi o primeiro que cortou a verba da Acorn, né? Então é isso aí. Vamos lá. Olavo, só para dizer que faltavam uns caras como esse O'Keefe no Brasil. Obrigado pelo espaço aí, tenha uma boa noite e um abraço para sua família também. Essa desse filho das putas. Mas você grava também não acontece nada, né? Quando teve aquele caso do prefeito lá de Santo André, né, não gravaram a conversa do Luiz Eduardo Greenhalgh, dizendo que precisava pressionar a testemunha e tudo mais. Porra, o que aconteceu? O Luiz Eduardo Greenhalgh tá lá, né, belo e fagueiro, tá certo? Merecia um pontapé no meio do... Uma vez ele veio com umas ameaças em cima do Mídia Sem Máscara, ela mandou, vai a merda você, rapaz. Vão processar você. Processa, desgraçado. Eu vou lá, prova a verdade de tudo que você tá falando, e você é que se ferra no fim. Você vai ter medo desse bunda, esse cara que andava com segurança armada de metralhadora, né? Que era um sujeito maluco chamado Pedro Lobo. Pedro Lobo não batia os pinos. E o Luiz Eduardo Greenhalgh era meu vizinho lá em São Paulo, né? Mas o Pedro Lobo abriu a pasta para mostrar a metralhadora para os meus filhos.
E o Luiz Eduardo Greenhalgh andava com esse cara, pode vir com metralhador e tudo, rapaz. Agora, aqui, uns dias atrás, né? Quando mataram aquele médico abortista, né? O sujeito matou. O médico abortista era um maluco. Era um cara, assim, comprovadamente doente mental. Mas todo mundo, é crime de ódio, é uma campanha de morticínio, né? Tá, mataram um, já é um morticínio. Agora, outro dia, mataram na rua um militante antiabortista que estava com cartaz antiabortista e o sujeito ainda gritou que o cartaz era imoral, que as pessoas não podiam ver e pumba, deu 2 tiros no velho que estava lá com o cartaz. Então, isso é manifestamente um crime de ódio. Não houve uma palavra a respeito de crime de ódio em toda a mídia. E até o Barack Obama diz, nós lamentamos a morte, etc, etc. Então, isso aí, quer dizer, você mata um cara porque você tem raiva da campanha que ele está fazendo, isso não é crime de ódio. E não é uma campanha, não é uma articulação, né? Quer dizer, assim, é um negócio de 2 pesos, 2 medidas, assim, descarado, descarado. Eles nem tentam mais mostrar, nem tentam mais disfarçar. Quer dizer, agora você vai chamar isso de mídia, de jornalismo, mas não! Isso aí são serviços de desinformação trabalhando para a esquerda internacional. É só isso. Quer dizer, a confiabilidade desse pessoal é a mesma confiabilidade da KGB. Agora, aqui tem muita gente que já se tocou disso. Aqui a credibilidade da grande mídia está indo para o brejo, o pessoal só acredita em coisa que está na internet, como, por exemplo, o WordNet dele, o pessoal acredita. O WordNet dele tem cada vez mais leitores, cada vez mais visitantes, e o New York Times e CNN tem cada vez menos. Agora, a coisa mais linda da semana foi o Lula dizendo, né? Que bom, agora nós finalmente vamos ter uma eleição que só tem candidato de esquerda. Como é que é? O cara está contente com o sorriso daqui a daqui, achando isso lindo, maravilhoso. Agora, na União Soviética só tinha candidato de esquerda. Na China comunista só tinha candidato de esquerda. Em Cuba só tem candidato de esquerda. Eu nunca quis onde é que todos os candidatos de esquerda fossem excluídos. Se tivesse uma eleição sem candidato de direita, ia achar uma merda. Mas isso não aconteceu, meu filho, nem durante a ditadura. Durante a ditadura, você tinha candidato que não tinha chance, como o doutor Ulisses Guimarães. O homem sempre foi da esquerda. Tá certo? Tem o próprio Tancredo Neves, que é um cara que sempre foi, vamos dizer, do esquema getulista. Tudo isso aconteceu, era o quê? Era ditadura, porra. Na ditadura estava cheio de esquerdista e de comunista no parlamento. Tá certo? E as universidades, né, e os meios culturais já eram dominados pela esquerda naquele tempo. Ontem eu estava lendo um livro aqui, Patrulhas Ideológicas, da Heloísa Buarque de Holanda. O livro foi publicado em 1980. Então, mostra ali os caras que estavam reclamando, com o Carlos Diegues, cineasta, reclamando contra a atividade de censura exercida pelo pessoal da esquerda contra gente da própria esquerda. Eles faziam isso no tempo da ditadura, porra. Né? Então, muito bem, o que é o normal? O normal é você ter direita e você ter esquerda, porra. Isso aqui é democracia. Agora, se é para todo mundo ser de um lado, não precisa de democracia nenhuma. Só que o Lula está mentindo, porque essa não foi a primeira eleição que aconteceu. Isso em 2002, quem eram os candidatos? Ele, Zé Serra, Ciro Gomes e Antony Garotinho. Era tudo esquerdista. O debate era assim, eu sou mais esquerdista que você, eu represento a verdadeira esquerda, você não. Né? Até cada um tentando mostrar lá a sua folha de serviço prestado e mostrar assim, aquela campeonato de puxação de saco da esquerda. Isso foi a eleição de 2002. Depois a eleição de 2006, em que tinha um cara nominalmente da direita, que é, né, o Alckmin. Olha, o cara nominalmente da direita foi o cara que baixou lá uma lei multando o templo religioso que impeça a entrada de um traveco. Então chega o traveco para tomar a comunhão. Se o padre não der a comunhão para o traveco está lá de gozação, você está entendendo? O padre tem que dar a comunhão, porque senão ele é multado. Isso que inventou foi esse filho da puta chamado Alckmin. Tá? Mais ainda, o cara, durante toda a eleição, ajudou o seu concorrente Lula a esconder o Foro de São Paulo. Esse Alckmin é um criminoso. Ele está enganando todos vocês. Isso aí não é candidatura de direita coisíssima nenhuma. Ele foi lá servir de sparring. E ele que aparece na minha frente, eu digo isso na cara dele, você é um mentiroso, você sabia tudo a respeito do Foro de São Paulo. Como o Zé Serra, na eleição anterior, também sabia. E na eleição seguinte também sabia. Por que eu sei que ele sabia? Eu entreguei toda a documentação para um assessor sócio dele, que eu não posso dar o nome aqui. Mas se me encher o saco, eu dou. Entregou tudo na mão do Zé Serra, e o Zé Serra não quis falar. Daí eu falei pro cara, por que ele não falou? Daí ele falou, sabe qual é?
o problema do Zé Serra, o problema do Zé Serra é o Zé Serra. Você tá entendendo? Então, ou é um cúmplice, ou é um cagão completo que é cúmplice também. Então você quer que eu respeite essas pessoas? Ora, político sempre mente, finge, é hipócrita, etc. Mas tem um limite, gente. Uma coisa do tamanho do Foro de São Paulo, que todo mundo já sabe, você não tem o direito de fazer de conta que não sabe. Quer dizer, é claro que essa ocultação é uma coisa criminosa. Agora, tá aí as nossas Forças Armadas. Forças Armadas são cúmplices da ocultação. Você viu algum general falando de Foro de São Paulo em público? É? Você viu algum general dizendo: aqui, agora estou recebendo uma informação que alguém entregou a documentação direto do todo do Foro de São Paulo na mão do Alckmin, na mão do filho da puta. É? E ele escondeu do eleitorado inteiro. Quem oculta o crime, sabendo o crime, uma pessoa, vamos dizer, um homem público que oculta o crime, sabendo o crime, é criminoso. Isso é a lei brasileira, é muito clara. O Foro de São Paulo é um monstruoso concurso de crimes. E aqueles que ajudam a esconder são cúmplices. Seu Alckmin é um criminoso, como a turma do PT, igualzinho. Então, isso foi eleição 2002, foi eleição 2006. Pronto, é aí o que você tem, porra. E agora, 2010 vai ser a mesma coisa. Talvez eles até falem do Foro de São Paulo, como se fosse um clube de amigos. Agora, nos discursos do Lula, está tudo quando o Lula confessou a intervenção direta do Foro de São Paulo para criar o Hugo Chávez e mantê-lo no poder, num discurso oficial que está reproduzido no site da Presidência da República, nenhum único jornal citou isso. Você vai dizer que é coincidência, é incompetência? Não, isso é ocultação proposital, isso é crime, minha gente. Agora, não vi nenhum general ficar revoltado com isso. Por isso que eu digo, tirando, na Força Armada, tirando meia dúzia de pessoas, para ter esse pessoal do grupo Inconfidência, que eu tenho o maior respeito, o pessoal do grupo Quero no Rio Grande do Sul, tá certo? O pessoal do Ternuma, esse é gente boa, gente corajosa. Tirando esses poucos de mais meia dúzia, o resto é tudo um bando de boiola. Que não me apareça nenhum general brasileiro aqui na minha casa que eu lhe cuspo na cara, filho da puta. Você não merece estar dentro dessa farda, a farda devia cuspir vocês. Vocês são uma vergonha para as Forças Armadas, que tem uma história maravilhosa, uma história honrosa. Ué, eu estou falando, não estou falando no ar. Eu sou coautor de um livro, O Exército na História do Brasil, um livro de 2.000 páginas. Quer dizer, eu fui obrigado a estudar toda a história do Exército Brasileiro. Tá certo? Eu conheço a história. É uma história maravilhosa. O Exército fundou o Brasil. O Brasil surge na Batalha de Guararapes. O Exército teve na história brasileira a mesma função que aqui tiveram as igrejas protestantes, a força formadora do país. E agora está representado por esses merda. E dizem, nós somos a Força Armada. Vocês não são Força Armada coisa nenhuma, vocês são fraquezas desarmadas, vocês são um bando de boiola. Uns são boiola, outros são mentirosos, e outros estão ganhando dinheiro com isso. São ressalvadas pessoas de valor que, olha, até que são um número bem grande. Esses honram a Força Armada, os outros não. Agora, eu sei o seguinte, milico tem uma coisa, eles são tudo... Ele sabe que o outro não presta, mas tem um espírito corporativo. Então você pega o melhor dos milicos, pessoa honrada, e fala do colega dele que é ladrão, mentiroso, trabalha para o narcotraficante, trabalha para o Foro de São Paulo. Diz, não, você não pode falar isso do general Tom. Como não pode? Eu não sou milico, porra. Eu gosto de vocês, né? Já corri risco de vida por defender as Forças Armadas. Perdi emprego por defender as Forças Armadas. Né? Então, filho, eu tenho o direito de falar, porra. Porque nós, a nação inteira, contava com a honra das Forças Armadas. E vocês a jogaram na privada. Falando sobre esse negócio de São Paulo Foro de São Paulo e consentindo em trabalhar para esses filhos das putas. Não só trabalham, mas puxar o saco deles. Os caras me deram, por exemplo, me deram a medalha lá medalha do pacificador, muito honrado. Só que é o seguinte, né? Também deram a medalha para Zé Genuíno, para Dilma Rousseff, etc, etc. Então, vocês me deram a medalha e cuspiram em cima, porra. Você quer dizer que, ó, meu filho, eu não valo nada, mas eu comparado com a Dilma Rousseff, eu sou São Francisco de Assis. Eu sou Moisés. Você está entendendo? Dessa Dilma Rousseff, o pessoal conta, mas ela é mulher braba, todo mundo tem medo dela. Você quer aparecer na minha frente? Vem gritar comigo. Quiser me pôr na cadeia? Pô, na cadeia eu me sinto mais seguro do que perto dela, pô.
A gente anda perto, a gente tem que tomar coisa com a carteira, né? Cuidar com as mãos, dar com as mãos nas duas bundas para segurar a carteira. Tá, agora aqui, você vê que o Brasil não tem o monopólio da estupidez universal. Aqui nós temos o nosso Zé Serra também, que é o Bloomberg, que é prefeito de Nova York. Agora ele quer proibir as pessoas, né, de fumar nas praças, nas ruas e nas praias. E, ao mesmo tempo, se intensifica a campanha pela liberação da maconha e da cocaína. Então, é claro que nós temos uma articulação mundial para substituir o vício humano. Porque o cigarro, é o seguinte, o cigarro é característico da época da democracia. O cigarro incentiva você a pensar, protege o seu cérebro, que fuma não tem Alzheimer, tá certo? E incentiva a atividade intelectual. Então, o fumante fala, discute, etc, etc. Bom, não é coincidência que o fumo tenha se disseminado na época que as instituições democráticas começaram a aparecer. A partir do século XVII, XVIII foi aí que se disseminou o fumo. No século XIX, todo mundo fumava. Na primeira metade do século XX, todo mundo fumava. Você vê lá o pessoal no julgamento de Nuremberg, está todo mundo puf, puf, puf. Né? Então, o fumo é o vício da era democrática. A era democrática está acabando, meu filho. Então, agora eles querem trocar o vício para ficar todo mundo idiota. Vai ficar todo mundo odara, né? As discussões públicas. Né? Vai ser assim. Sorvete na testa, porra. E vocês estão caindo nessas coisas. Né? E ainda vai dizer que é no meu interesse, no interesse da minha saúde. Eu digo, mas você acha que eu vou entregar minha saúde na mão do Zé Serra ou do Bloomberg? Mas tu tá doido, porra! Quer dizer, esses médicos têm que aprender. Olha, médico tem que ser policiado. Eu fui editor da revista médica, eu vi cada horror. Para você encontrar um sujeito que teve a mais mínima ideia do que era um trabalho científico, era um osso. Tinha dois ou três autores que colaboraram com a revista que eu achava gente muito séria. O Dr. Carlos da Silva Lacaille, era um homem certo. Mas a maioria era um bando de picareta. O laboratório chegava lá, dava o dinheiro pro cara, ele escrevia qualquer coisa, tipo, remédio tal, né? Cura hemorroida. Ia dar hemorroida até na sua cabeça, porra. Mas é assim que os caras funcionam. Quer dizer, agora a classe médica hoje quer mandar. Quer dizer, esse pessoal do movimento revolucionário conseguiu corromper os médicos e fazer. Né? Agora os médicos querem ser parte do sistema. Antigamente o médico não sabia que você consultava um, consultava outro, e você seguia aquele que lhe parecia o mais razoável. Mas agora não, agora o médico é um poder. Ele diz o que você pode comer, se você pode fumar, se não pode. Tá certo? Você vê o bando desses filhos das putas que escreve para dizer que maconha não faz mal e que o cigarro vai matar você. Aqui nos Estados Unidos o pessoal diz que morre 400 mil fumantes por ano. Só que morrem na mesma idade dos outros, ou até um pouco mais. Agora, a Organização Mundial da Saúde, o número total de mortes ela publica no jornal. E a idade publica na revista técnica que só a turma de dentro lê. Então fica todo mundo assustado. Você vai fumar, vai morrer. Eu digo, claro que eu vou morrer. Morrer mais velho do que vocês, seus filhos das putas. Né? Eu tô aqui com 62 anos, não tenho horário para comer, não tenho horário para dormir, trabalho 16 horas por dia, tô aqui fumando para danar. Ó, não tive infarto, não tive derrame, não tive dor na junta, não tive merda nenhuma, porra. Né? Agora, quero ver. Vamos fazer. Não tô broxa, não. Às vezes eu brinco com velho broxa, né? Fazer né? Concurso de ereção. Eu, Zé Serra, Drauzio Varela. Ora, porra. Mas quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Ó, porra. Eu tenho 8 filhos, cara. Tá pensando o quê? Né? É 8 and counting. Então, como o Zé Simão tem razão, quer dizer, você quer ficar saudável, ter aparência saudável como o Zé Serra e Drauzio Varela, pare de fumar. Olha a cara deles e olha a minha, porra. Puta vida. Peraí, tem mais alguém na linha aí? Alô? 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 Olavo, professor? Eu? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bom? Fernando aqui do Rio de Janeiro. Fernando, tudo bem? Tudo bem. O senhor está falando dessa questão da proibição do fumo e da liberação da maconha. A gente sabe que tudo isso vem através de leis, é feito através do direito.
eu queria relacionar isso com aquele seu vídeo que o senhor botou no seminário sobre o absolutismo, né, como uma revolução. A partir dali, o direito também não se transforma num instrumento de revolução? Não tenha a menor dúvida. É exatamente isso que acontece. Você veja, já no século XX, esse processo da revolução através da lei, ele já se tornou claramente consciente. Isso virou uma estratégia consciente a partir da década de 30. Você lê o livro do Hermann Rauschning, que se chama Warning to the West. O Hermann Rauschning era um militante nazista. Ele se tornou um cara importante no partido e virou governador de uma província. Na hora que ele percebeu a merda que ele tinha se metido, ele largou tudo aquilo, fugiu para a Inglaterra e escreveu um livro mostrando como era a estratégia nazista. E um dos elementos era isso. Eles tinham chegado à conclusão que o Estado moderno é complexo demais para que você possa fazer uma revolução na base insurrecional. As insurreições não eram mais possíveis. O Estado estava demasiado organizado e demasiado armado e tinha demasiado controle sobre a vida dos cidadãos. Então só é possível a revolução por cima através da legislação. Isso na década de 30, está tudo explicado lá. Ao mesmo tempo, o próprio Stalin já tinha entendido isso. Quer dizer, eu estou estudando os negócios agora. Quer dizer, como é a origem desta estratégia, vamos dizer, por impregnação pacífica, que os caras vão ocupando espaço. O estratégia que a gente chama de Gramsciano. E já descobri que isso existia 20 anos antes do pessoal vir falar em Gramsci. O Stalin já estava fazendo tudo isso. Porque também já tinha entendido isso. Não é possível insurreição como nós fizemos na Rússia. Nós temos que tomar o Estado por dentro. Nós vamos tomando todas as instituições e daí, através da legislação, você vai mudando e vai, né, a piroca monumental, piroca universal, vai devagarinho, né? E pronto, quando já chegou no seu cérebro, né, você fica que nem o macaquinho da piada, as bolas, né? Já pus as bolas, mas não, a bola do olho está saindo. Quando você está saindo a bola do olho, daí você diz assim, eu acho que algo está acontecendo. Exatamente assim que está acontecendo. Eu estou perplexo, porque... Não, o que me deixa perplexo é que os caras falam tudo isso, porque vigarista está aí para fazer vigarice. O homem mau está aí para fazer maldade. Né? O diabo está aí para fazer diabolice. Agora, por que as vítimas têm que ser tão idiota, pô? É só isso que me espanta. Eu estava lendo aquele livro do Juvenal, sobre a história do poder, né? E é muito claro que, por exemplo, o rei medieval e o direito medieval, o rei medieval ele era um juiz, né? Ele aplicava o direito que existia. Existia, que era igual para todo mundo, tá vendo? Ele não criava um direito novo. Não. Ele tem autoridade relativa. Você vê, nem o proprietário de terra, nem o senhor feudal tem autoridade soberana. A propriedade da terra naquela época era relativa, ele tinha que administrar bem, senão os outros tomavam. Ou seja, se o senhor feudal tem uma vasta extensão de terra, está lá num plantonado, está todo mundo morrendo de fome. Os outros senhores feudais se reúnem e falam, vamos tomar desse filho da puta, porque senão vai morrer todo mundo de fome. Quer dizer, você vê que é um princípio, quer dizer, a propriedade da terra não era absoluta nessa, nem mesmo a propriedade da terra. Né? Agora... E eu acho que, não sei se o senhor concorda que um dos motivos da superioridade da civilização anglo-americana foi justamente a existência da common law, que preservou muito desses conceitos medievais de propriedade. Tem aqui, você vê como é a unidade territorial aqui, chama-se county, é o condado. Tem o que é condado? É um negócio administrado por um conde. Não tem conde nenhum na América, mas a estrutura jurídica ainda é a mesma. Isso. E foi isso mesmo que permitiu esse grande progresso, não só da Inglaterra, como dos Estados Unidos. Sim, sim. Agora, quando vem o Estado moderno, os caras querem reescrever tudo. Vira engenharia social. É uma modalidade de direito para servir às suas ambições revolucionárias. Só que a revolução... Veja, a história dos últimos 400 anos é a história do movimento revolucionário crescendo e destruindo-se a si mesmo. Ele cresce comendo-se a si próprio. Então, as monarquias, né, nacionais foram, vamos dizer, a criação de um processo revolucionário. 200 anos depois vem a outra revolução e acaba com eles todos. E depois vem outra revolução contra a outra revolução anterior. Como na Rússia, tem a revolução de 1905, depois tem a de 17. Sim. É isso.
Tá bom, professor. Muito obrigado. Fica com Deus. Obrigado, eu. Você vê, a Revolução de 1905, a Revolução dita democrática, ela tinha todas essas ideias que mais tarde, né, seriam entendidas como marxismo cultural. Por exemplo, eles tinham a ideia feminista. E isso foi uma das coisas que os destruiu. Por quê? Os caras achavam que eles deviam encher o exército de mulher. Então, a guarda presidencial do seu Kerensky era toda constituída de mulheres. Né? Quando os comunistas ficaram sabendo disso, falaram, oba! Entraram lá, estupraram todos e depois mataram todos. E foi assim que a Revolução Comunista ganhou da Revolução Social-Democrática anterior. Você está entendendo? Quer dizer, não existe um movimento contra-revolucionário. Às vezes existe um movimento que é contra um aspecto da Revolução, mas está sustentando um outro aspecto. Tá certo? Então nós só vemos, praticamente, o movimento revolucionário comendo-se a si mesmo. Quer dizer, são várias promessas, vários planos utópicos em concorrência. O que eu digo é o seguinte: a ideia revolucionária é errada em si, ela é maligna em si. A ideia de vamos construir um mundo novo. E para construir um mundo novo, preciso concentrar o poder na minha mão. Qualquer sujeito que tenha essa ideia devia ser fuzilado. Né? E essa ideia de temos que tratar dos problemas em escala global, qualquer sujeito que quer aumentar a escala dos problemas é um criminoso. O ser humano não tem capacidade de conceber uma sociedade melhor e fazê-la. Nenhum ser humano tem. Se você disser para mim, senhor Olavo, o senhor quer ser presidente da República, criar um Brasil melhor? Fala, Deus me livre, eu não tenho capacidade de inventar um Brasil, inventar uma sociedade brasileira. Qual é a sua proposta de sociedade? Mas tá doido? Só que hoje é normal ter proposta de sociedade. Qualquer garoto de 14 anos tem proposta de sociedade. Eu, quando leio esses programas presidenciais, eu li o programa presidencial do Fernando Henrique, fiquei horrorizado. O cara quer mexer em tudo. Ele acha que ele tem capacidade de mudar tudo. Eu digo, nós não temos essa capacidade, gente. Se você chegar para mim e dizer, senhor Olavo, o senhor é um cara inteligente, o senhor estudou, o senhor quer resolver o problema da educação brasileira? Eu falo, Deus me livre. Se eu conseguir resolver o problema da educação de 2.000 pessoas, eu me considero um grande educador e isso ali terminou. Como é que diz? É o meu patamar de incompetência. Agora, esses casos, o patamar de incompetência deles, né, sei lá, na Estrela Vega, não termina, você tá entendendo? Eu tenho as minhas limitações, ele não tem. O Lula, por exemplo, não tem limitações. Ele não tem nem pecado, vai ter limitações. Então, essa mentalidade que foi criada a partir do fim do século XVII, XVIII, e que se impregnou em todo lugar. É isso que está acabando com o mundo. Tudo que esses caras inventam e dizem que vão fazer, dá o resultado contrário. Quer ver um exemplo? No século XIX, todo mundo, não, o que está matando as pessoas, século XIX, começo do século XX, o que está matando as pessoas é a instituição da família, porque ela é repressiva. Se abolir a família, vai ficar tudo uma maravilha. Um bando de idiota disse isso, né? Bakunin disse isso, Nechayev disse isso, né? Wilhelm Reich disse isso. Bom, então começaram a demolir a família. Quais são os efeitos reais? Efeito é proliferação da gravidez adolescente, proliferação do estupro doméstico, da violência doméstica. A violência doméstica é quase toda acontece na casa de mãe solteira, praticada pelo padrasto. Violência, vamos dizer, estupro de criança pelo pai natural é raridade. Em geral, falar, meu pai, quando você vai ver, não é pai, é padrasto. Isso é quase tudo, né? Proliferação da delinquência infanto-juvenil, narcotráfico, ou seja, um morticínio, uma quantidade de sofrimento monstruosa. Está aqui a sua utopia. Você não queria utopia, todo mundo trepando todo mundo, ia ser uma delícia, a gente ia trepar no meio da praça. Né? E trepando nada, eles estão se matando uns aos outros, porra. Tudo que eles inventam, né? Então, dizer, nós temos que fazer educação sexual nas escolas, porque daí isso aí vai diminuir o número de gravidez adolescente. Meta educação sexual, o número de gravidez adolescente multiplicou por 1.000. E assim por diante. Nós temos que fazer a política de redução de danos para diminuir o consumo de drogas. Pô, redução de dano é você dar a droga para o cara. O número de drogados se duplicou. O Brasil é o país adotou redução de danos, né? Por toda parte, o consumo de drogas está diminuindo, o pessoal está reprimindo. No Brasil não está aumentando. Esses caras sempre falam o contrário da verdade. Vai, quem está na linha aí? Alô, é Daniel. Daniel, tudo bem? Oi, eu queria perguntar
sobre a sua biografia, quais são as circunstâncias que levam um comunista a dar uma virada ideológica radical para a direita, como aconteceu com o senhor? Eu não dei virada radical para a direita coisíssima nenhuma. Eu simplesmente saí do partido porque estava de saco cheio de ver sacanagem. E daí fui para casa pensar. Fiquei 30 anos pensando lá e cheguei a umas conclusões. Você passou para a direita? Eu digo, mas qual direita, porra? Só se for a minha direita. Quer dizer, eu tenho a minha direita do meu jeito. Agora, não tem partido, não tem organização, não tem ideologia, não tem merda nenhuma. Agora, os caras... Veja, esse pessoal da esquerda, eles pensam só coletivamente. Então, o que um sujeito pensa está sempre encaixado dentro daquelas assembleias, daquelas coisas. E eles imaginam que todo mundo é igual a eles. Então, se o seu Olavo está dizendo isso, ele deve estar dizendo em nome de um grupo, de uma associação, tem gente por trás. Quem precisa de gente por trás é eles, que são todos viados, tá entendendo? Eu não preciso de ninguém por trás. E não tem ninguém por trás. Se vier um sujeito por trás, eu vou sair. Ou eu saio. Se for fraquinho, eu bato nele. Se for forte, eu saio correndo. Então, não tem nada por trás. Agora, eu saí ali da esquerda porque eu vi a sacanagem. Eu vi até o sujeito que me convidou para entrar na esquerda, né? Ele mesmo, depois fizeram tanta sacanagem com ele, mas tanta, e pior, eu ajudei a fazer a sacanagem, né? Eu ajudei a sacanear o sujeito que era o cara que me convidou para entrar lá dentro. E daí eu vi e falo, porra, eu sou um bom filho da puta, é? Só que é o seguinte, aqui dentro a gente é obrigado a ser filho da puta, é normal ser filho da puta, então eu não posso ficar aqui. Porque já me obrigaram a fazer essa, depois vou obrigado a fazer outra, daqui a pouco estou eu vendendo minha mãe, pondo minhas filhas na prostituição, tudo que o partido mandou. Foi só isso, foi um problema moral, não ideológico. Então está explicado aí. Né? Da direita, na droite c'est moi, só tem eu, você entendeu? Não tem ninguém na direita. Tem um puto num direitista no Brasil. Espera, tem mais alguém aí na linha. Vamos lá. Quem é? Boa noite, professor. Alô? Boa noite, tudo bem? Tem dois falando ao mesmo tempo, pô. Ah, meu Deus. Quem que vai falar primeiro aí? Pode falar. Professor, eu queria saber o seguinte, na sua opinião, eu estou lendo o livro do Ludwig von Mises, Intervencionismo. Quais seriam os 10 títulos mais apropriados para mim despertar o meu conhecimento sobre o que está acontecendo na América Latina e em geral? Bom, tem um livro que você precisa ler urgentemente, que é o livro do Robert Chandler, que chama Shadow World, Mundo das Sombras. Esse não deixe de ler de jeito nenhum, para você entender qual é a posição do Brasil dentro da estratégia comunista mundial. O Brasil é um dos aliados principais da Rússia e da China nesse negócio. Ao ponto... O senhor viu que apareceu aqui no Terra já, inclusive apareceu na TV agora, que o Zelaya está na embaixada brasileira agora, lá em Honduras? Pois é. O que o Brasil tem a ver com o problema interno de Honduras? Olha, tomaram os caras cercam essa embaixada, né? Manda embaixador pra puta que eu pariu e leva o Zelaya pra cadeia. É isso que eles têm que fazer, porque isso aí é uma intervenção estrangeira descarada. Agora, você vai dizer o seguinte, a Suprema Corte decidiu um negócio, o Parlamento decidiu um negócio, o povo decidiu um negócio. Agora, o representante da ordem constitucional hondurenha é o seu Luiz Antônio Lula da Silva. Ele fala pelo povo hondurenho. Lê aqui, Luiz Antônio, Luiz Inácio. Luiz Inácio. Eu estou ficando gagado. Professor, além desse mundo das sombras, qual mais o senhor indica? Olha, é difícil você... Olha, tem um livro do Christopher Andrew, que se chama The World Was Going Our Way. Quer dizer, o mundo estava indo para onde a gente queria. E essa é o que a turma da KGB dizia, né? Então, ali você tem a ideia da penetração profunda do serviço secreto soviético em todo o país da América Latina do terceiro mundo. Tem algumas dicas extraordinárias. Sabe que teve um embaixador brasileiro em Moscou, que foi agente da KGB, a gente pagou. No Brasil ninguém sabe disso. Então, sem saber essas coisas fica difícil. Agora, livros também, você tem que ler os negócios do Alejandro P. Esclusa, porque é o cara que mais entende de Porto de São Paulo aí na América Latina. Eu vi, inclusive, apareceu num jornal famoso hoje sobre um evento da ONU América, aqui não sei se é no Brasil, não sei em que lugar que vai ser.
Então, Um evento da UNO América. Apareceu na Defesa Net. esse camarada, veja, eu não sou membro da UNO América, eu não sigo a política do Alexandre Penha Escusa, né? O Alexandre Penha Escusa é apenas um amigo meu, eu tenho divergência enorme com ele, sobretudo na parte da economia, mas eu tenho certeza, esse é um grande herói latino-americano, foi o único sujeito que fez algo contra o Foro de São Paulo. E ele está brigando e muitas vezes ele sai ganhando, embora a desproporção Aqui, de professor, ó. recursos seja monstruosa. Então, outro livro que você tem que ler é o livro do Heitor de Paula, que se chama O Eixo do Mal Latino-Americano. O Heitor de Paula, eu tenho muito orgulho de ter sido eu que descobriu esse grande analista da política, né? Então, botei o cara em circulação e cada coisa que ele escreve, eu fico mais contente de ter. O primeiro lugar que ele escreveu foi no Mídia Sem Máscara. E esse livro é absolutamente indispensável. Então, eu não dei uma lista de 10, mas dei alguns. Não, mas já dá Agora, pra... acompanhe o site da Graça Salgueiro, Nota Latina. A Graça Salgueiro é uma psicóloga aposentada da Prefeitura do Recife. Ela não tem recurso, não tem ninguém, também não tem ninguém por trás. Era só isso que eu queria saber, senão vai ficar meio caro o telefone. Mas continua falando aí, professor. Um abraço, viu? Tá bom, continua ouvindo aí que não deixe de acompanhar o site da Graça Salgueiro, que é melhor, ainda é a melhor fonte de informação sobre o que acontece na América Latina. Então, essa senhora sozinha. Notalatina.blogspot, eu sei. Obrigadão, professor. Tchau, tchau. Fica na linha, tchau. Ela está dando as informações corretas. Agora, toda essa mídia que está enchendo o cu de dinheiro, aí só para mentir para vocês. Não tô falando. Agora o pessoal pensa assim, não, ele está falando isso porque ele é de direita. Eu digo, ué, mas cara, se eu fosse de esquerda, se fosse o cara mais comunista, eu ia dizer que o que está acontecendo é outra coisa? Não. O Fidel Castro sabe que eu tenho razão. Claro que eu não gosto da coisa e ele gosta, mas os fatos são os fatos, porra. O Lula, o que eu disse do Foro de São Paulo, o Lula endossa tudo. O Foro de São Paulo que virou, né, a orientação de toda a história política latino-americana e botou todos os esquerdistas no poder. O Foro de São Paulo age em todos os países, é intervenção estrangeira permanente. O Lula confessa isso. Agora, ele confessa lá para as neguinhas dele, tá entendendo? Para a turminha dele. Agora, sair em público, sair nos grandes jornais, não pode. Então, você sabe que tem, né? O Lula, ele não tem muito controle verbal, ele fala as coisas, né? E daí tem os assessores que estão lá para, né, sanear as palavras do Lula, né? Então tem uma coisa que ele fala é só para a turminha de fora, só para a turminha de dentro. Os de fora não pode saber. Agora, olha aqui que coisa extraordinária. Na Inglaterra, tem um casal que é dono de um hotel, e dentro do hotel surgiu uma discussão sobre religião. Tem lá os muçulmanos defendendo o Islã, e eles começaram a defender o cristianismo, né? E aí o cara do Islã achou que aquilo é altamente ofensivo. Porque se você coloca em dúvida, por exemplo, a autenticidade da revelação cristã, bom, isso é apenas uma opinião que você tem. Não é isso? Ninguém vai te prender, ninguém vai te bater por causa disso. Agora, acontece que a lei islâmica é lei religiosa e é lei civil ao mesmo tempo. Então, no país islâmico, se você colocar aquilo em dúvida, você vai para cana. O que faz o muçulmano na Inglaterra? Ele age como se a lei islâmica já estivesse em vigor na Inglaterra. E daí acaba ficando em vigor mesmo. Resultado, prenderam o dono do hotel e a mulher dele porque ele estava discutindo a favor do cristianismo e contra o Islã. Agora, lá tem o seguinte, asseguro para vocês, o príncipe Charles é o maior agente islamizante que tem no mundo. Ele esteve anos a fio sob orientação de um cidadão chamado Martin Lins, que era o líder da Tariq, Organização Esotérica Islâmica, e a relação de um discípulo com o seu sheikh, que é o equivalente de guru, é a relação de obediência integral. Então isso quer dizer que a cabeça do príncipe Charles é a cabeça do Martin Lins. Então o príncipe Charles está lá, ele é um enclave, ele é um agente islâmico dentro do governo britânico. Mas acima do governo britânico, né? A monarquia britânica está acima do governo. Tá certo? E o processo, vamos dizer, de implantação da lei islâmica na Inglaterra está avançadíssimo. Então, por exemplo, o reconhecimento dos casamentos poligâmicos. Se o sujeito é muçulmano, ele tem direito à pensão alimentícia. Todo inglês tem para uma mulher. Se você é muçulmano,
você pode ter para 4. Agora, se chegar um cara, eu não sou muçulmano, mas eu tenho 4 mulheres. Não, você está na ilegalidade. Então você está dando um direito especial para os caras. Né? E pior, a pensão não é entregue para as mulheres, é entregue na mão do cara. É que nem no Brasil. Agora tem a Bolsa Bandido. Você comete um crime, vai lá, mata um sujeito. Mata um pai de família. Daí você vai para a cana. Daí o governo brasileiro vai se incumbir de dar uma pensão para sua mulher e seus filhos para que eles não passem necessidade. Agora, a família da vítima quis se rueda, né? Então, note bem. Na profecia de La Salette, Nossa Senhora disse que a partir do ano, ela datou mais ou menos em 1860 e pouco, ia começar a transformação no mundo no qual o crime e a maldade iriam governar. O crime estaria no poder. Não haveria mais nenhum senso de justiça, senso de ordem, senso de dever, de liberdade, direito, nada. O crime estaria no poder. Isso já está acontecendo. Né? Agora, você vê, tem mais alguém. Eu queria comentar um negócio aqui. Aqui, o Gilberto de Menstein. Eu queria comentar esse artigo do Gilberto de Menstein. Quem é? Então, peraí. Está aqui, o Gilberto de Menstein escreve um artigo que se chama Universidade do Prazer. Olha aqui. Diante da frase baladas e jogos me motivam mais do que as aulas, apenas 16,1% dos estudantes das universidades da capital e região metropolitana de São Paulo disseram discordar totalmente. Os outros 81% concordam. Né? Uma expressiva parcela, 52,3%, admitiu que fumou maconha. Muitos certamente preferiram não revelar nada. Beijar na boca várias pessoas numa única noite é rotina. O resultado é que muitos enxergam no ensino superior espaço de prazer, onde se misturam baladas, drogas e sexo. É precisamente para isso e somente para isso que existe a Universidade do Brasil. Estamos falando aqui de 15 universidades, né? USP, PUC, Unifesp, Mackenzie, FGV, FMU, Unip, UNB, Mondeo, ou seja, locais que produzem a futura elite política, empresarial, cultural e social do país. Agora, o Gilberto de Menstein está escandalizado com isso. Eu digo, mas o que estou de mensagem? Eu tenho certeza que o senhor não ajudou a fazer isso, não? É sempre assim. Esses jornalistas fazem as coisas. Quer dizer, vocês querem sex livre, momento gay, etc, né? E daí, quando as coisas acontecem, você, que horror! Ora, porra! É sempre assim, quer dizer, eles não têm culpa de nada. Está naquele livro daquele desgraçado do Zeni Ventura, livro de 1984, né? Não, 1968. 74, no fim é a mesma coisa. Não, mas nós tivemos todos aqueles movimentos de 68, liberação da juventude, papapá. É verdade que depois veio esse negócio de AIDS e narcotráfico. É um pequeno detalhe, quer dizer, no meio da imensidão de coisas boas que eles fizeram, viu 2 detalhes. AIDS e narcotráfico. Agora, cadê as coisas boas? Não sei o que eles fizeram de bom, mas eu sei que a AIDS e o narcotráfico estão aí. Agora, ele não se sente culpado. Meu filho, você quer sexo livre? Se tem sexo livre, tem doença sexualmente transmissível, porra, a coisa mais óbvia do mundo, é. Como é que pode? Se todo mundo come todo mundo, que as doenças sexualmente transmissíveis ficam em casa. Não aparece, né? E, queremos aqui, né, fazer novas experiências, transcender a inteligência humana, então vamos aqui tomar LSD, tomar maconha, tomar pico. Todo mundo achava isso lindo na década de 60, 70. Agora isso se espalhou para o mundo. Agora, os desgraçados que fizeram isso, não se sentem culpados por isso. Você induz todo mundo a usar droga, e daí a droga é culpa do maldito capitalismo e não de você. Está entendendo por que não pode levar a sério essa gente, não pode respeitar? Porque toda essa gente merece um chute no meio do cu. Bom, então, até a semana que vem, muito obrigado.